dia 28/4/2025, apóstolo Ivanilde, da comunidade Aliança com Cristo Jesus, o juízo final, a viagem Macedônia, setor 2008, Igreja de Atilha, somos aliados de Deus do Gordo Bem TV. Vamos examinar Mateus, decreto 14, parágrafo 22. Tem um título assim: Jesus anda por cima do mar, né? Quem tem esse poder de andar por cima do mar? Somente Jesus. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Então Jesus ordenou os discípulos, para entrar no barco, para ir adiante para outra banda, enquanto ele despedia da multidão. Parágrafo 23. E despedido da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Então, Jesus subiu para o monte para orar à parte dele. E chegada já à tarde, estava ali só. Parágrafo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, queridos amados irmãos, porque a fé deles foram muito poucas, Por isso que o mar foi açoitado pelas ondas. Porque Jesus mandou aquele vento, para ver a fé de cada um deles. Parágrafo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Jesus caminhando por cima do mar. Parágrafo 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Os discípulos assustaram ver Jesus caminhando sobre o mar. Eles dizendo que era um fantasma, e gritaram com medo. Parágrafo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus falou para eles: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Parágrafo 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, Pedro estava duvidando. Se fosse Jesus, mandasse ele ir ter com ele por cima das águas. Mas a fé dele foi pouca, Ele ia se afundando. Parágrafo 29. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Parágrafo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Parágrafo 31. E logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Então Jesus falou para
para Pedro que ele tinha pouca fé, porque ele duvidou, né? Queridos amados irmãos, a gente tem fé se Jesus está mandando, vá. Vai com fé em Jesus, que não aconteça nada, porque Jesus não deixa. Mas ele foi com pouca fé. Parágrafo 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Né? Quando Jesus subiu para o barco, o vento se acalmou. Por quê? Porque Jesus tem o poder de acalmar o vento. Parágrafo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Né? Todo mundo adorou Jesus, que é verdadeiramente o Filho de Deus. Parágrafo 34. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Parágrafo 35. Quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras